Saudos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Que mais uma vez quem vos fala, sua irmã em Cristo, irmã Taila. Vamos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 até o 31, amém? Vamos ler. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, amados? Oh, glória a Deus, né? Quem já não ouviu falar isso? Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, não é? E muitas vezes a gente não sabe aonde que está escrito, mas está aqui, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Desde os versículos anteriores, ele já começa falando sobre isso, sobre loucura, sobre entendimento, sobre as coisas que são desprezadas, que são humilhadas, não é? E assim na vida do cristão, amados. Paulo diz aqui também em 1 Coríntios 1,18 que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E prosseguindo aqui, ele diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Eita Deus, e agora? Muitos, amados, julgam o seu próximo. Muitos julgam o seu irmão pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de agir, pelo seu jeito de se vestir. Porque o irmão muitas vezes não tem um carro novo, tem um carrinho mais velho. Porque muitas vezes o irmão não sabe falar, é semi-analfabeto, é analfabeto, não sabe ler. Ele vai ler uma passagem da Bíblia, ele lê o nome do livro da Bíblia errado, né? Como nós já ouvimos, em vez de falar Êxodo, fala Êxodo. Em vez de falar Deuteronômio, fala Deutonômio. Sabe, irmãos? E aí as pessoas falam, esse irmão não sabe nem falar o nome do livro da Bíblia, ele vai saber explicar a Bíblia? Sabe, irmão, sabe. Já vi pessoas analfabetas, não sabem ler, pedem para outro irmão ler para ele o versículo, mas quando o irmão lê o versículo para ele, ele vai e prega em cima daquele versículo. Sem esboço, sem referência, porque ele não sabe escrever, não sabe ler, amados. E Deus usa, e almas são salvas, almas são rendidas aos pés do Senhor Jesus. Deus usa aquela pessoa humildezinha que não sabe falar, que muitas vezes nem enxerga direito, né? Não até sabe ler, mas não enxerga para ler ali uma palavra e usa para falar com reis, com doutores, com governadores, com homens poderosos, e estes homens poderosos se rendem aos pés dessas pessoas muitas vezes ignorantes, essas pessoas simples, humildes. Sabe por quê, amado? Porque se muitas vezes Deus usar uma pessoa eloquente para falar com quem já é eloquente, a pessoa não vai receber. Vai falar, quem fulano pensa que é? Para vir me ensinar alguma coisa. Ele tem ele tem curso de teologia? Eu sou bacharel em teologia. Ele tem curso superior? Eu tenho doutorado. E aí, amados, vira uma guerra de querer ser melhor do que o outro, e a pessoa acaba não recebendo a palavra de Deus. Mas vem uma pessoinha, oh glória a Deus, uma senhorinha de idade, com um coquinho na cabeça, que não sabe nem falar direito, e vai lá, louva o hino da harpa,
né? Fala 2, 3 minutos que Jesus é bom e o diabo não presta, que Jesus quer salvar e libertar aquele que se havia perdido. E aí essa pessoa, ó, grandona, desmorona, cai de joelhos, cai em prantos aos pés do Senhor. Oh, glória a Deus e aleluia. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis para as que e as que não são para aniquilar as que são, amado. Deus está falando disso. Olha o Rei Jesus. Quando o profeta Isaías falou que Deus havia de enviar o Messias, o Salvador, o Rei, né? Porque olha o nome de Jesus lá em Isaías. Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. E aí Jesus vem, nasce, filho de um carpinteiro, filho da irmã Maria. Nasce numa manjedoura, não quiseram dar lugar para ele nem nas pousadas, nos hotéis, né, nas estalagens daquele tempo, e ele teve que nascer num curral ali onde guardavam os bois, os gados, os jumentinhos. Aí as pessoas não entenderam. Falaram, não, mas como? Jesus, o filho do carpinteiro? E as pessoas até se escandalizavam nele, Mas como que ele consegue falar com essa autoridade? Peraí, esse não é Jesus, o filho do carpinteiro? José? O filho da irmã Maria? A gente não conhece os irmãos e as irmãs dele que estão aqui entre nós? Então como? Quem deu essa autoridade para ele? Eita Deus! Falaram assim de Jesus, amado, não vão falar de você? Jesus, ele tinha uma coroa de glória lá no céu. E ele escolheu a coroa de espinhos. Jesus tinha um trono para ele se assentar. E ele escolheu a dura cruz do Calvário, aquele madeiro pesado, que certa feita ali, ele carregando a cruz, ele derrubou a cruz no chão e chamaram Simão Cireneu para ajudar Jesus a carregar aquela cruz pesada. Eita Deus, Jesus tinha os anjos o servindo 24 horas no reino dos céus, mas ele escolheu ser pisado, cuspido, humilhado, chacoteado por amor da minha e da sua vida. Então você entende o significado? Deus escolheu as coisas loucas, as desprezíveis, as simples, as humildes, as que não são, para aniquilar as que são. Aleluia, louvado e exaltado o nome santo do Senhor. Eu estava conversando com a minha amiga missionária e nós estávamos conversando, né, que muitas pessoas julgam, né, as pessoas hoje é pelo modo de vestir, não é? E não às vezes porque a pessoa está mal vestida, não, porque acham que a pessoa está muito bem vestida, porque a mulher está usando ali uma maquiagem, um brinco, um batom, e Deus não usa ela, amados. Quem somos nós para julgar? Nós temos um só Senhor e juiz, que é o nosso Senhor Jesus. Não podemos nos colocar no lugar de juiz, porque, amados, muitas pessoas julgam. Vamos supor uma irmã que usa uma calça comprida, que pinta o cabelo, que corta o cabelo. A minha irmã, não estou falando de usos e costumes, tá? Só entenda o meu ponto de vista, onde eu quero chegar. E aí, muitas vezes, aquela outra irmã que usa aquela saiona comprida, não corta o cabelo, não pinta o cabelo, não se maquia, não tem o temor de Deus que aquela outra irmã que não atende aos usos e costumes tem. Sabe, aquela outra irmã que não atende aos usos e costumes, que é mais tradicional, ela vai, ela ora, ela pede licença, ela respeita, não é? Ela jejua, ela não fala mal dos outros, não julga o próximo. É uma mulher de oração, uma mulher que medita nas Santas Escrituras, medita na palavra. E muitas vezes aquela outra irmã que se julga melhor do que ela, só porque usa uma saia comprida, o cabelo comprido, não corta o cabelo, não pinta, não usa uma maquiagem, não usa o batom, tá lá. Às vezes a língua dela é mais comprida do que o cabelo, do que a saia. Fala mal de todo mundo, até do pastor e da mulher do pastor. Não lê a Bíblia, mas quer chegar lá na igreja e descer o cajado nos irmãos que estão mais fraquinhos na fé. Não ora, mas abre a boca para falar mal dos outros. Ou até mesmo, muitas vezes, até ora,
Conheço muita irmã que é do círculo de oração, ora, ora, mas ainda não é convertida. Por quê? Porque por ela muito orar, ela se acha melhor do que os outros, quer julgar os outros. Então, amado, muitas vezes Deus vai usar aquela irmã da calça comprida, do batom, do cabelo pintado. Eita Deus! É mistério de Jeová, né, amados? Para ensinar você a ser mais humilde, a não olhar para a aparência, olhar para o coração. É claro, irmão, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos que nos vestir com ordem, decência, com pudor e modéstia. A Bíblia diz que o nosso enfeite não seja o frisado dos cabelos, mas a simplicidade, o amor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então essa parte de usos e costumes deixa para cada um prestar conta de si a Deus. Vamos nos atentar para o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, que prega arrependimento, remissão dos pecados. Amém, amados? Se Deus tocar no coração daquela vida, se o Espírito Santo falar com aquela irmã que ela tem que modificar as roupas dela, usar umas vestes mais decente, mais santa, evitar usar aquela maquiagem carregada, Deus vai fazer sem você precisar ficar julgando, criticando. Ela vai olhar para ela mesma, para dentro dela e falar: ó, Senhor, eu quero ser diferente, eu não quero ser igual. Entendeu, amadas? Então não vamos julgar, porque você pode ser julgado com uma vara mais pesada ainda. Você pode ser medido com uma vara de medir mais dura do que o que você está medindo, seu irmão. Amém? Mas diz aqui, ó, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Quantos, amados irmãos, eu escuto falar: irmã Thalia, eu sei que eu não sou perfeito, mas melhor do que fulano eu sou. Eu não... Irmão, você está igualzinho a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se julgava 1000 vezes melhor do que o publicano. Senhor, dou graças a ti, porque eu não sou como este publicano. Aí você fala: não, irmã Thalia, eu não sou assim, eu sei que eu sou cheio de defeitos, mas muitas vezes você fala: eu sou cheio de defeitos, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sou melhor do que fulano. Mas eu não faço isso que fulano faz. Então, amado, você está sendo igualzinho o fariseu. Não seja fariseu. Todos os dias se humilhe na presença do Senhor. Senhor, tira de mim a soberba, tira de mim a vaidade, perdoa os meus erros, perdoa minhas falhas, Senhor. Que a cada dia o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor a cada dia faça com que eu venha me humilhar mais na tua presença. Que eu venha, Senhor, achar que o meu irmão é melhor do que eu sempre, não eu melhor do que ele. É o que a palavra diz, que sempre nós temos que ter mais em alta conta os nossos irmãos do que a nós mesmos. Porque se nós fizermos assim, nós vamos servir uns aos outros. Nós vamos lavar os pés uns dos outros, como fez Jesus. Mas aquela pessoa não merece, amados. Judas estava entre aqueles que Jesus lavou os pés. E Jesus não deixou de lavar os pés de Judas. Por quê? Porque é fazer o bem sem olhar a quem. Entendeu, amado? E muitas vezes aquela pessoa que você julga, que você fala: esse irmão não se converte, esse irmão parece que está desviado. É aquela pessoa que Deus vai trabalhar, Deus vai mover, Deus vai agir e vai ser usado e vai pregar e vai evangelizar. Muitas vezes até o seu filho amanhã vai ganhar seu filho, seu marido para Jesus, amém? Então, amados, cuidado ao julgar, porque Deus usa sim as coisas loucas, desprezíveis, para confundir as sábias e entendidas, aquelas que se acham melhores, sábias, entendidas, aqueles irmãos que se acham mais santos do que os outros. Cuidado, amados. O Senhor Jesus, ele era Deus e Pai, e ele falou: por que você me chama bom? Bom é Deus, ele falou para aquele mancebo de qualidade, ou jovem rico. Entendeu, amados? Então, se ele mesmo se aniquilou a si mesmo, se humilhou, veio a esta terra como homem para viver humildemente entre nós, sendo rei, sendo filho de Deus, sendo autor e consumador da nossa fé, quem somos nós para achar que somos melhores do que alguém? Amém? Então fique com essa palavra nesta manhã,
palavra que veio diretamente do trono do Pai, do coração de Deus para o seu coração. Vamos a cada dia nos policiar, estar atentos, vigilantes, não julgando, né? Porque às vezes aquela pessoa que você despreza é aquela que Deus vai usar para te converter. Mas não, Natália, você está falando que eu não sou convertida? Ué, Jesus falou para Pedro, Pedro, quando te converteres, falou para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Quando tu te converteres, conta os testemunhos, Pedro. E Pedro já era discípulo de Jesus, era escolhido como um dos 12. Entendeu, amados? Então Jesus é quem conhece o nosso coração. Agora você, amado e amada do Senhor, que ainda não confessou a Jesus com os lábios, ou que está afastado, está desviado, está fraquinho na fé, renove a sua aliança com Cristo hoje. Aceite a Jesus Cristo hoje como seu único e suficiente Salvador. Ore comigo assim: Senhor Jesus, nesta hora eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar, ou reconciliar, ou renovar a minha aliança e o meu concerto contigo, como meu único e suficiente Salvador, como autor e consumador da minha fé. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Rei, meu Mestre e meu Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Não deixe, Senhor, que eu venha julgar ao meu irmão por ser mais simples, por ser mais humilde, ou até achar que ele é louco, Senhor. Porque a palavra já nos disse hoje que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Você já aceitou Jesus. Agora procure uma igreja evangélica onde é pregada a palavra da verdade, a sã doutrina do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não se esqueçam de passar no canal, se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar. Me ajude a levar as boas novas de salvação. Amém? Um abraço da irmã Tayla.